Olá, amados! Como vocês estão? Ontem, uma pessoa me perguntou no Instagram se a energia de Dubai pode influenciar nos nossos resultados. E aí, para quem não sabe, nesse exato momento, eu tô gravando esse podcast aqui em Dubai. E é muito claro como esse lugar tem uma outra frequência de realidade. Uma frequência em que a abundância e a prosperidade são naturais e a escassez é uma grande distorção. E para responder essa pergunta da minha seguidora, eu vou usar aqui esse podcast porque é algo que demanda uma explicação maior. E aí, para você entender a minha resposta, eu queria que você se imaginasse saindo do local que você está agora, da casa que você mora agora, da frequência que é real para você agora, para viver ou ao menos passar um tempo em uma cidade onde carros como Lamborghini, Ferrari, BMW são os mais comuns de se ver, e onde você olha para o lado e todo mundo aparenta usar uma bolsa de marca. Todo mundo tem uma Louis Vuitton, Prada, Gucci e etc. E um lugar onde a abundância está representada também no tamanho dos prédios, na largura das avenidas, na quantidade de lojas no shopping, no brilho, na riqueza de detalhes das lojas do shopping. E essa abundância está até mesmo nos recursos naturais. Você concorda comigo que, de alguma forma, estando nesse lugar, ou até mesmo vivendo, morando nesse lugar, a sua maneira de pensar vai ser afetada? Afinal de contas, antes, tudo isso que eu citei para você aqui agora eram coisas distantes, eram coisas incomuns de se encontrar, difíceis de encontrar, antinaturais para você. E agora, nessa nova frequência, isso se tornou comum e frequente, certo? E aí, de duas, uma. Ou você vai usar isso para te puxar para baixo, ou seja, para te empobrecer, com pensamentos como, isso é demais para mim, nossa, eu tô tão longe disso, gente, por que essas pessoas têm ou não, e etc. Ou seja, Dubai pode te empobrecer. Ou você vai usar todo esse cenário para te enriquecer. Então, você aproveita que tá literalmente em uma nova frequência de realidade dentro de um cenário abundante, e você vai aproveitar isso para trazer mais naturalidade e realidade para sua imaginação. Então, você se imagina literalmente vivendo dessa nova forma, vivendo essa nova realidade de uma maneira mais frequente. E isso te aproxima desse novo cenário. Afinal de contas, toda a nossa realidade começa na nossa imaginação. E mais que isso, assim, estar nessa nova frequência te possibilita ter novas ideias. Então, ao invés de se questionar por que essas pessoas têm e eu não, você se questiona o que eu preciso fazer para viver essa nova realidade, para viver essa abundância com mais frequência. E aqui entra toda a explicação de como a sua mente cria a sua realidade financeira, porque não é balela a sua mente criar a sua vida financeira, isso é muito real. Então, hoje, pode ser que você ganhe 3 mil reais, por exemplo. E aí, vamos imaginar que você ganha esse valor. Você acorda todos os dias, 7 horas da manhã, você vai trabalhar, fica o dia inteiro no trabalho, volta para casa às 19 horas, janta com a sua família, vê um pouco de TV, fica rolando o feed do Instagram e TikTok, vendo coisas aleatórias e inúteis e depois você pega no sono. No dia seguinte, você acorda às 7 da manhã, vai trabalhar, fica o dia inteiro no trabalho, volta para casa às 19 horas, janta com a sua família, vê TV, fica rolando o feed do Instagram e do TikTok, vendo coisas inúteis e assim pega no sono. E assim sucessivamente. Você concorda comigo que é muito difícil você ter ideias, por exemplo, para ficar milionário, se você está sempre com um mesmo padrão de pensamento? Se todos os dias você acorda, faz essas mesmas coisas, se imagina vivendo sempre isso, essa mesma rotina? Você se pega pensando sempre nessa mesma frequência de realidade? Você concorda comigo que é muito difícil você ter novas ideias? Você tem de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia e 90% deles são os mesmos do dia anterior. Com esse mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de pensamento, você permanece com as mesmas crenças, consequentemente com os mesmos comportamentos, com as mesmas ações, com os mesmos hábitos e, consequentemente, com os mesmos resultados. E aí eu não estou falando que você precisa vir para Dubai para ficar rico, obviamente, mas eu tô falando que você precisa sim se aproximar do seu objetivo se você deseja tê-lo na sua realidade física. Só que isso pode acontecer pela sua imaginação. Não necessariamente você precisa vir para Dubai.
Não necessariamente você precisa ir para o bairro que você deseja morar. Isso é excelente. Inclusive, temos um podcast falando só sobre isso. Mas se você não puder fazer essa aproximação no plano físico, faça através da sua imaginação. Enquanto você não se imaginar milionário, se aproximar de uma realidade milionária, se perguntar o que você precisa fazer para se tornar milionário, você não vai ter ideias para chegar até lá. Enquanto você não se imaginar com seu carro dos sonhos, se aproximar do seu carro dos sonhos, se perguntar o que você precisa fazer para conquistar o seu carro dos sonhos, você não vai ter ideias que vão te levar até lá. Então, acredite, a sua imaginação ela é muito mais poderosa do que você imagina. E esses dias, eu até compartilhei ali no meu Instagram que eu me imaginei inúmeras vezes em Dubai. Para ser mais específica, eu me imaginei inúmeras vezes em Dubai Mall. Eu usei Dubai Mall como uma referência para me imaginar nessa viagem. E eu criei essa viagem que eu tô fazendo agora. Na verdade, eu tô morando aqui, né? Mas enfim, criei essa viagem por esse período de tempo na minha cabeça muito antes disso acontecer no plano físico. E você pode e deve fazer o mesmo com seus objetivos, tá bom? Só que hoje, você provavelmente você usa a sua imaginação de uma forma errada. Então, você não costuma imaginar aquilo que você quer, você imagina sempre aquilo que você não quer. Você passa o dia inteiro pensando nas vendas que não saem, no dinheiro que você não tem, no boleto que você não sabe como vai pagar. E aí depois você não sabe por que essas coisas continuam acontecendo na sua vida. Então faça um favor para você mesmo. Comece a partir de hoje a imaginar o que você quer. Só por hoje, troque essas suas preocupações, essa escassez que fica no seu pensamento o tempo inteiro, por uma expectativa mais otimista. Então, começa a visualizar suas vendas na internet acontecendo, começa a visualizar o seu carro na garagem, a sua vida mais abundante, os seus filhos mais felizes, a sua vida fluindo de uma forma mais leve. E eu não tô falando que isso vai ser fácil, porque você tá treinado a imaginar o pior. Você tá treinado a pensar sempre da mesma forma. Você tá treinado a pensar sempre na frequência de R$3.000 por mês. Mas se você não insistir, se você não fizer dessa visualização dos seus objetivos um hábito, você não vai conquistar. Eu sinto em te dizer, porque a nossa realidade física começa na nossa imaginação. E se você utilizar a sua imaginação dessa forma mais harmônica, mais inteligente, eu te garanto que daqui a um tempo, pode ser você aqui em Dubai, ou pode ser você em qualquer lugar que você queira estar. Pode ser você na fazenda que você sonha em morar, pode ser você na casa que você sonha em morar, pode ser você na casa em frente à praia, enfim, pode ser você realizando o sonho que você deseja. E mais que ouvir esse podcast, coloque isso em prática, porque ter esse conhecimento não muda a vida de absolutamente ninguém, mas aplicá-lo sim. E pode ser que você duvidou de tudo que eu te falei nesse podcast, e duvide mesmo. Mas coloque em prática, porque ao colocar em prática, insistir, pode ser que você veja isso acontecendo na sua realidade. E aí você vai, com certeza, começar a acreditar mais nisso. Que é uma coisa que até Einstein validava que era real. Tá bom? Então, aplique. E depois você me conta o que aconteceu. Beijinhos e fica com Deus.